na sexta-feira de manhã eu comecei a pregar e veio ao meu coração um desejo, você podia pregar essa mensagem no domingo. E ali deixei passar. À tarde a mesma coisa. Quando foi à noite, veio tão forte que eu até falei, Deus está me tocando aqui para me pregar essa mesma mensagem no domingo. Eu vou orar para ver se não é uma coisa da minha cabeça. Se Deus confirmar, eu trago. E ontem eu orando, Deus me tocou para trazer a mensagem. Amém, pessoal? Eu costumo dizer que quando Deus fala a mesma coisa duas vezes, quando Deus repete, é porque é muito importante. E você que é mãe, você sabe disso, você que é pai. A mãe diz, menino, eu já te falei 100 vezes, 1000 vezes, para você não fazer isso, porque é importante. Então eu queria ler com você aqui, o título da mensagem que Deus colocou no meu coração é: aplique o teu coração e resista até vencer. Duas coisas, aplicar o coração e resistir, ficar firme até você vencer. Diga graças a Deus por isso. Nós vamos começar em Daniel capítulo 10, no versículo de número 1, pega aí na sua Bíblia. Daniel capítulo 10, o versículo é o de número 1, que está escrito assim: no ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata-se de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra, e teve entendimento da visão. Versículo 2, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste, tem traduções que diz, jejuei por 3 semanas completas. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, porque você já entendeu sobre o que Deus quer falar conosco neste dia. Querido Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor neste momento, abrimos para o Senhor as portas do nosso coração, e te pedimos, entra, Senhor, traz a tua palavra, o entendimento, vem nos moldar, vem nos ensinar, vem nos capacitar, vem nos dirigir, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra nos faça crescer, que essa palavra abra o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, tenhas total e inteira liberdade para falar conosco, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então nós vamos ler mais uma vez o versículo de número 2, que está escrito assim, ó: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas são quantos dias, vocês sabem? Quantos? 21 dias. Então ele disse que ficou triste, tem traduções que diz jejuou, a melhor é essa. Ele jejuou por 3 semanas completas, ele jejuou por 21 dias. Daniel havia determinado em seu coração fazer um jejum de 3 semanas. É muito importante, ao se fazer um propósito de fé, especificar como será o início e o término dele, pois é justamente aqui onde muitas pessoas erram e não conseguem alcançar o seu milagre. Não entendi, pastor. Daniel, já no início do propósito, ele determinou: eu vou fazer um jejum de 3 semanas completas, 21 dias. Ele já havia determinado que seriam 21 dias. Qual é o problema de muitas pessoas? É que elas falam assim, não, eu vou fazer a campanha e até onde der eu vou. Não, eu levantei hoje, são 6 horas da manhã, eu vou aqui fazer um jejum e eu vou jejuar até a hora que der. Não, não faça isso. Determine o horário. Eu vou jejuar até às 3. Eu vou fazer um jejum durante 7 dias, de 6 da manhã às 2 da tarde. Você tem que determinar, você tem que especificar, tem que ser uma coisa clara. Você tem que dizer, não, todo domingo eu vou para a igreja. Não, esse ano eu vou me batizar nas águas. Quem está entendendo? Até o mês de junho eu já estarei batizado. Por quê?
Porque Deus gosta dessas coisas, Deus gosta de pessoas que têm alvos concretos, pessoas que dizem, vou fazer assim e fazem. Deus não gosta desse povo que não tem compromisso. Um mês eu sou dizimista, no outro mês eu não sou. Um mês eu tomo Santa Ceia, no outro mês eu não estou nem aí. Uma semana eu jejuo, mas aí eu passo mais 6 meses sem jejuar. Deus não gosta disso. Deus gosta de pessoas compromissadas, pessoas que quando começam um propósito, vão até o final. Quem está entendendo? E cumprem aquilo que prometeram. Eu lembro que eu preguei aqui no ano passado, no mês de dezembro, faz bastante tempo já. Eu trouxe uma mensagem que era 3 formas de retribuir os benefícios do Senhor, 3 atitudes de gratidão. A primeira dela era, tomarei o cálice da salvação. A segunda era, invocarei o nome do Senhor. E a terceira, pagarei os meus votos. Ele entendeu que para ele agradecer a Deus, para ele demonstrar a sua gratidão a Deus, uma dessas era pagar os votos, quer dizer, cumprir aquilo que ele havia prometido a Deus. Quem está entendendo? Antes mesmo de começar o propósito, ele já determinou, esse jejum será de 21 dias. Se você começou a fazer a campanha conosco, seja valente, não seja como esse povo descompromissado, não seja como essas pessoas que só vai até onde dá. Não, eu comecei, Deus colocou no coração do pastor um propósito que seria 12 semanas, então eu vou fazer as 12 semanas, ainda que seja na chuva eu vou vir para a igreja, porque a gente vai trabalhar na chuva, vai ou não vai? A gente vai trabalhar cansado? Não, eu vou fazer e vou até o final. Versículo 3, leia aí comigo, versículo 3, vamos lá. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, perfume, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, enquanto ele não cumpriu as 3 semanas, ele não comeu carne, nem bebeu vinho, nem sequer passou perfume. Foi o propósito que ele fez. Não entendi, pastor. Muitos dizem que o jejum que Daniel fez foi para comer apenas legumes, mas não é isso que vemos nessa passagem. Ele se absteve apenas de alimentos que lhe eram desejáveis. O pessoal fala que foi um jejum de legumes. Não. Legumes ele comeu quando ele chegou na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor pegou alguns jovens nobres de Israel para experimentá-los, para ensinar para eles a sabedoria babilônica, para treiná-los para ver se eles seriam diferentes do povo babilônico. Qual a diferença haveria? Só que o Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, não comer aquela comida, beber das bebidas, e ele conversou com o cozinheiro que o permitisse comer só legumes, e a Bíblia diz que Deus o deu graça diante do cozinheiro. Mas aqui diz que nesse jejum que ele fez, ele determinou que ele não comeria aquilo que era desejável. Isso aqui é legal para você que diz que não consegue fazer um jejum total. Ah, pastor, eu tomo um medicamento, esse medicamento tira minhas forças, eu fico meio zonzo, eu não consigo. Então tira aquilo que mais te domina. Pelo que eu observo, a carne e o vinho era a bebida da época, não era esse vinho com esse teor alcoólico fortíssimo aí, mas era um vinho fermentado, um suco de uva fermentado, que chegava a embebedar. Então, pelo que eu observo no texto, tanto o vinho quanto a carne, ou o perfume que vem da vaidade, parece que tinha um certo domínio sobre ele. Ele falou, então eu vou tirar, eu vou barrar aquilo que me domina. O que é desejável para um, pode não ser desejável para outro. Para ele o desejável era carne, mas está cheio de pessoas por aí que comem sem carne. Tem meu irmão, quando era pequeno, meu irmão Roniel, não gostava muito de carne. Eu falava, esse é dos bons, viu? Que esse aí não dá prejuízo. Depois de grande é igual o leão, come igual um leão. Então, por exemplo, essa semana eu fiz uma salada de frutas lá em casa, minha esposa pediu, e eu coloquei leite condensado ali nela, e fui dar para o Daniel não come. Eu falei, abre a boca aí, prova, como é que você não gosta de uma coisa que você não provou? Ah, mas eu sei que eu não gosto. É interessante, a gente olha e não gosta.
Aí eu coloquei na boca dele, ficou meio enguiando, assim, querendo vomitar. Mas como que a pessoa vomita? Salada de fruta, gente. Como que você vomita ali com leite condensado? Eu e o Dave, nós comemos as carradas, né? Mas o que é desejável para você, pode não ser desejável para mim. Quem está entendendo? Talvez o que tem domínio sobre você é a internet. Ai, pastor, de 2 em 2 minutos eu estou abrindo o celular para ver o Facebook, para ver a internet. Então, faz um jejum disso. Fica aí uns 10, 15 dias sem olhar a internet. Pastor, o que me domina é a televisão. O que te domina? Quem está entendendo? Abre mão disso, foi o que ele fez. Então, durante 21 dias, ele não comeu carne, nem bebeu vinho, nem sequer passou um perfume. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não sei se é verdade, porque a gente não pode julgar a casa dos outros. Eu nunca fui nessas igrejas. Mas diz que tem uma igreja aí, eu não vou falar o nome, jamais falaria, que eles falam que quando está jejuando não pode nem escovar os dentes. Já pensou você ficar aí 21 dias sem escovar os dentes? Diz que quando está jejuando, que foi outra coisa que eles falaram, não pode passar desodorante. Meu Deus, se eu um dia sem passar um desodorante, o negócio já fica feio, não é? E 21 dias sem passar desodorante, isso é fanatismo. Ele não passou perfume, quem está entendendo? Eu posso não passar aquele perfume lá que você usa lá, o Azarro, como é que chama? Ou é o Charisma da Avon? Quem lembra do Charisma? Você pode não passar o perfume, mas um desodorante, por favor. Esse negócio de, como chama lá no meu Nordeste, esse negócio de caatinga, tem essa palavra aqui? Só quem sente a caatinga é quem está do lado, parece que a pessoa mesmo não sente, irmão. Tem gente que o trem está catinguento, a pessoa não sente. O desodorante você tem que passar, escovar os dentes você tem que escovar. Ele disse que não passou unguento, perfume, quer dizer, ele não se produziu, vamos falar assim. Amém, pessoal? Esse foi o jejum que ele fez. Quem sabe você não faça assim um amanhã. Versículo 4, vamos lá. Versículo de número 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Amém? Então o que Deus me ensina aqui? Veja que só no último dia do propósito, só no último dia da consagração, no último dia da campanha, no último dia do jejum, foi que o anjo chegou com a resposta. Quem está entendendo até aqui? Eu tentei pesquisar para ver se tinha alguma coisa a ver, porque a Bíblia ela diz que o anjo veio no dia 24. Eu tentei fazer uma pesquisa para ver se eu achava alguma coisa, eu não achei, eu não consegui achar nada. Eu queria ver se o anjo chegou no 24º dia, porque já que o jejum durou 21, podia ser que o anjo não tivesse chegado no 21º, porque a Bíblia diz que ele chegou no dia 24, mas pode ser que ele tenha começado no dia 3, se ele chegou no dia 3, 21º dia no dia 24, mas eu fiquei tentando pesquisar, porque eu pensei assim, eu tenho aprendido na minha caminhada, que nem sempre Deus nos responde no dia que nós queremos, nem sempre a resposta de Deus vai chegar na hora que nós esperamos. Eu até comentava isso na sexta-feira com os irmãos. Tem pessoas que elas querem fazer a campanha, mas elas querem que Deus as responda no tempo delas, na hora delas. Fala para a pessoa do lado, diga, não é no seu tempo. Diga, é no tempo de Deus. Amém, pessoal? Talvez o Daniel jejuou um dia, nada. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, nada. Quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo, nada. Talvez o diabo até ficou na cabeça dele, está vendo aí, você já está jejuando há 15 dias, Deus não vai te responder, desiste, Deus não vai responder. Mas o Daniel ficou firme
até o 21º dia. Até completar as 3 semanas ele ficou firme. E só no último dia foi que o anjo chegou com a resposta. Pastor, eu estou num propósito de fé. Estou fazendo uma campanha aqui com o Senhor. Entenda algo. Cumpra a sua parte para que você possa crer que Deus vai cumprir a dele. Primeiro você cumpre a sua parte, depois Deus vai cumprir a dele. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia descreve uma grande batalha entre Gabriel, que é um anjo de Deus, e o príncipe do reino da Pérsia, um anjo de Satanás encarregado por aquela nação. Vê comigo o versículo 13. Vê comigo o 13 aí, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Então ele disse que o príncipe do reino da Pérsia, que com certeza é um demônio, porque se fosse um homem não pode impedir um anjo de Deus de agir. Um homem não teria como impedir a ação de um anjo. Isso prova para nós que é um demônio. Pastor, mas está dizendo que é o príncipe do reino da Pérsia. Sim, o demônio que ele comanda aquela região. Eu não vou pregar sobre isso, mas saiba de uma coisa. Satanás, ele tem uma hierarquia, assim como há no exército, na polícia, nos países. Por exemplo, existe um que é responsável pelo país, por exemplo, vamos pegar humanamente falando, você tem o presidente, governador, prefeito, tem os senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. No inferno é a mesma coisa. Satanás é o líder mundial, com certeza ele tem um demônio responsável por cada continente, por cada país, por cada estado, por cada cidade e até por bairros. Você vai perceber numa cidade que tem bairros que são mais violentos, tem bairros que o problema não é a violência, é a prostituição. Quem está entendendo? Então, isso são demônios que comandam, tem demônios que comandam famílias. Então, o que eu aprendo aqui? O demônio, ele ficou resistindo o anjo de Deus durante 21 dias. Quantos dias ele jejuou? 21. Por que a demora da bênção, a resistência do demônio também foi 21 dias? Olha o que Deus me ensinava. Observe que o próprio demônio fez força, resistindo até o término do propósito, para ver se Daniel cumpriria o que havia votado. O demônio vai resistir você, o demônio vai colocar pressão para ver se você vai ficar firme até o fim, ou se você é apenas fogo de palha. Quem está entendendo? O demônio quer ver se você é daquele que promete e cumpre, ou se você é daquele tipo de pessoa que não tem palavra. E aí eu penso, isso é coisa da minha cabeça grande, que às vezes foi até uma permissão de Deus. Por quê? Porque se o demônio está resistindo o anjo durante 21 dias, por que Deus só manda o arcanjo Miguel no 21º dia? Por que Deus não mandou Miguel no 3º dia? Por que Deus não mandou Miguel no 7º dia? Por que Deus só mandou Miguel no 21º? Porque às vezes o próprio Deus vai fazer a bênção demorar um pouquinho, só para ver se você está firme. Mentira, pastor, não tem isso na Bíblia? Tem, eu tenho muitos casos, eu te conto só um. Até o missionário, eu estava assistindo ontem, e o missionário pregava. Aquela mulher Ciro-Fenícia, a Bíblia diz que ela vinha rogando atrás de Jesus: Jesus, tem compaixão da minha filha, que ela está moribunda, miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que por um tempo, Jesus não a quis atender. Você já imaginou o nosso Jesus, que é amor, que é todo amor, compaixão, graça e misericórdia, deixando uma mulher clamar sem resposta? A pobre da mulher vinha se rastejando, clamando, gritando atrás dele, e ele não a respondia. Por quê? Porque talvez a fé dela ainda era pequena. O missionário estava pregando justamente sobre isso. Às vezes você está clamando, pedindo, mas a sua fé ainda não alcançou o nível necessário para você receber aquele milagre. O que eu tenho que fazer? Continue orando, continue clamando.
Por que Deus não mandou Miguel vir ajudar Gabriel para lutar contra o demônio, o príncipe do reino da Pérsia, logo no 5º dia, no 7º dia? Por que só no último dia Deus mandou Miguel? Porque Deus queria talvez testar a fé de Daniel, ver se Daniel ficaria firme. Às vezes Deus ainda não te deu a bênção só para testar como é que anda a sua fé, como é que anda a sua comunhão, a sua força com Ele. Às vezes o demônio está resistindo, dizendo para Deus: olha, ele vai quebrar o propósito, ela vai quebrar o propósito. Foi isso que Satanás fez com Jó. Satanás foi diante de Deus acusar a Jó. E Jó só está temendo o Senhor porque o Senhor encheu ele de bênçãos. Tira a bênção para ver se ele não nega. Às vezes Satanás fala: Deus, manda a bênção agora no 3º elo da campanha para ver se essa pessoa não vai sair fora. E acontece isso, acontece, infelizmente. Tem pessoas que se Deus der a bênção para ela na 3ª semana, ela não volta mais aqui. Ela já recebeu a bênção. Tem pessoas que elas não querem Deus, elas só querem a bênção. Por isso que às vezes Deus vai fazer você ficar até o final, e só depois do final da campanha que Ele vai te dar a bênção. Por isso que eu pesquisei, se o anjo tinha vindo no 21º dia da consagração, ou no 24º, que a Bíblia diz que ele chegou no dia 24, porque aí eu diria o seguinte: Deus não vem no nosso tempo, Deus vem no tempo dele. Mas nisso nós cremos. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Se você conseguir cumprir a sua parte, esteja certo que Deus cumprirá também a dele, pois Ele é fiel e jamais falha. Meus amados, a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ainda que eu seja infiel, Ele ainda vai permanecer fiel, porque Ele é pura fidelidade. Agora, se mesmo eu sendo infiel, Deus continua fiel, imagine se eu for fiel, aí é que eu vou ser mais abençoado ainda. Cumpra a sua parte, faça a sua parte, e com certeza Deus também fará a parte dele. Diga glória a Deus. Vamos ler de novo, versículo 4. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Eis aí a importância de Daniel ter cumprido o seu propósito até o final, pois a demora não foi por acaso, mas por conta de uma grande oposição de Satanás. No 24º dia, ou melhor, no dia de número 24, que talvez esse era o dia 21º do propósito, Deus enviou o anjo. Mas por que enviou? Porque ele ficou firme. Se ele tivesse desistido no 10º dia, o anjo teria voltado para trás com a bênção, e Daniel não teria recebido nada. Amém? Vai comigo para o versículo 7, vai lá. Versículo de número 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu um grande temor sobre eles, e fugiram escondendo-se. Amém? Olha o que ele escreveu aqui, eu até destaquei em amarelo, porque me chamou a atenção. Ele disse: só eu vi o anjo. Os homens que estavam comigo ali, ninguém viu o anjo de Deus, só eu que vi. Isso aqui me chama a atenção. Muitas vezes na igreja, alguém chega para nós e pergunta assim: ô pastor, por que a irmã fulana todo domingo tem um testemunho para contar? Se deixar só ela que tem bênção para contar nessa igreja, por que Deus abençoa tanto ela e não me abençoa? Por que só Daniel teve a visão? Por que só Daniel viu o anjo? Eu até coloquei aqui a pergunta, resposta: porque só ele havia se consagrado, jejuado e pagado o preço diante de Deus. Por que aquela irmã tem bênçãos para contar e você não tem? Porque talvez ela está pagando o preço e você não. Não entendi. Talvez ela tenha orado mais do que você. Ela se consagra mais do que você. Quem está entendendo? Ah, mas eu quase não vejo ela orar. Mas a oração que funciona é feita
lá no seu quarto, de porta fechada, atrás dos bastidores. Tem gente que ora muito e ora bonito na igreja, mas é só para impressionar os outros, é só para se mostrar. Quem está entendendo? Quando chega em casa não ora nada, dentro do quarto não ora nada. Daniel diz: só eu vi o anjo só apareceu para mim, nenhum dos que estavam comigo viram o anjo. Por quê? Porque eles não tinham jejuado, eles não tinham pago o preço. Eu estava lendo um livro de um grande pregador aí, e ele conta no livro que no início do ministério dele, quando ele estava começando no ministério, ele foi assistir um culto de um grande pregador, e esse pregador era muito usado por Deus. Cegos foram curados ali naquela reunião, surdos voltaram a ouvir, aleijados foram curados, e esse pregador que estava no início, ele disse que no coração dele, falou assim: ó Deus, me dá uma unção igual a que o Senhor deu para aquele homem. E ele disse que como um relâmpago, veio uma voz no coração dele e disse assim: pague o preço que ele tem pagado, e eu também te darei. Simples. Você quer ter a unção igual daquele pregador? É só você pagar o preço que ele pagou. Ah, e eu queria ser usado por Deus como missionário R.R. Soares. É tão fácil. Você paga o preço que o missionário paga? Você tem coragem de pagar o preço que ele já pagou diante de Deus? Na quarta-feira teve o culto ali na sede, e o pastor me escalou junto com os pastores para buscarmos a comitiva do missionário. Eu fiquei encarregado por uma turma ali, era o repórter, o fotógrafo, a repórter que era uma mulher. Eu não sei se o missionário contou isso no culto ou na reunião de pastores, agora me deu um branco aqui. Mas eu lembro quando o missionário falou assim, que foi dormir meia-noite, mas 3 da manhã ele já estava de joelhos orando. 3 da manhã ele estava no propósito dele com Deus. Irmãos, no dia anterior ele passou o dia fazendo culto em Brasília, cansativo, pregou. Quando ele foi sossegar era meia-noite. Ele poderia ter dito: ó pai, estou cansado, preguei o dia todo em Brasília, vou dormir agora umas 3, 3:30, 4 da manhã aí, eu tenho que levantar para pegar um voo, mas eu vou dormir até um pouquinho mais para eu pegar o voo para ir para Belo Horizonte, que lá vai ser agarrado também. Não, 3 horas ele foi orar. Eu não sei se está dando para você entender. A pessoa fala assim: ah, eu queria ser o gerente dessa empresa, eu queria ser promovido a encarregado. Paga o preço que você também pode se tornar um gerente. Ah, eu queria ganhar um salário que um médico ganha 50 mil por mês. É tão fácil. Vai estudar como o médico estuda, vai virar à noite em cima de um livro como eles fazem, e você vai ganhar o salário de um médico também. Quem está entendendo? As pessoas, elas querem a posição, mas não querem subir os degraus pagando o preço para chegar até aquela posição. O Daniel disse: só eu vi o anjo, os que estavam comigo nenhum viram o anjo. Por quê? Porque não tinham se consagrado, porque não tinham pago o preço. Você quer ser abençoado? Pague o preço. Você quer ser abençoado? Faça a sua parte, diga glória a Deus. Versículo 7, vamos lá, versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. Ele não fugiu, e não ficou força em mim, e transmudou-se a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, lê comigo aí: Daniel, homem muito desejado. Dá uma paradinha aí. Tem uma tradução que diz assim: Daniel, homem muito amado. Interessante. Quando o anjo viu Daniel,
Quando o anjo chegou perto de Daniel, a primeira coisa que o anjo fez foi isso. Daniel, rapaz, você é muito querido por Deus, viu? Você não sabe o quanto Deus te ama, Daniel. Olha, o seu ibope lá no céu está grande. Olha, lá no céu todo mundo gosta de você. O Pai, então, Ele te ama muito. E o Espírito Santo fez uma pergunta ao meu coração, que eu faço também a vocês. Se um anjo de Deus viesse do céu hoje para falar com você, o que o anjo diria sobre Deus a seu respeito? O que o anjo diria que Deus pensa sobre você? Não entendi, pastor. Será que o anjo ia chegar para você e dizer assim, ô Marta, ô Aparecida, Deus te ama muito, viu? Deus está muito feliz com você, continua nessa fé, hein? Continua fazendo assim, você vai salvar a sua família, porque Deus está se agradando de você. Será que seria isso que o anjo iria falar ao seu respeito? Ou o anjo diria assim, não vou nem citar nome, porque vai que alguém tem um desses nomes que eu falo, né? Será que o anjo ia dizer assim, ô fulano, Deus está triste com você, viu? Deus falou que está muito triste com você por conta dessa mágoa que você carrega, por conta daquela mentira que você inventou. Deus está muito triste com você, viu? Ninguém lá na igreja sabe, mas Deus sabe como que você é em casa. Deus está muito triste. E aí o Espírito Santo perguntava, falava ao meu coração, se hoje um anjo viesse até você, o que o anjo teria para falar com você acerca do que Deus pensa de você? Para o Daniel, o anjo falou, Daniel, rapaz, Deus te ama muito, viu? Deus está feliz com você. Ou será que o anjo iria dizer, Deus está triste com você? Porque até hoje você não largou aquele vício. Até hoje você não casou. Até hoje você continua no erro. O que o anjo iria dizer para nós? Quem entendeu até aqui? Deu para entender aí, sim ou não? Sim ou não? Daniel era muito amado por Deus, pois Deus conhecia todos os seus caminhos, comportamentos diante dele. Daniel era um homem justo e reto diante de Deus. Veja o que é dito sobre ele no livro de Ezequiel. Lê comigo aqui nas telinhas o que o livro de Ezequiel fala sobre Daniel, o que Deus falou para Ezequiel sobre Daniel. Vamos ler? Lê comigo aqui, Deus está falando de uma situação. Vamos entender a situação para nós pegarmos aí o contexto. Vamos lá. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Isso aí parece o retrato dos nossos dias. Deus disse, se alguma terra pecar contra mim, eu vou enviar fome, vou tirar dela os homens e os animais. Muitas coisas que a gente vê por aí são castigos de Deus, tá? Você vê que, deixa eu abrir um parêntese, alguns anos atrás teve um carnaval, acho que foi em 2020, me ajude aí se eu estiver errado, onde colocaram numa escola de samba aí, um bicho horrível lá representando o Satanás, quem lembra? Todo de vermelho, arrastando um outro personagem que representava Jesus, quem lembra? Quem lembra? Arrastando lá pela avenida, como se Satanás estivesse vencendo a Jesus. Aí no ano seguinte vem o quê? Que no ano seguinte, 2 meses depois, vem o quê? A pandemia. Olha o tanto de pessoas que já morreram nessa pandemia aí. Olha o tanto de desgraças que já houveram no nosso país por conta dessa pandemia. Quando você vê isso, critica. Mas interessante que aconteceu tudo isso lá no carnaval, ninguém pode falar nada. Agora, se um pastor prega aqui sobre homossexualismo, né? Prega, aí eles vêm tudo para cima. Então Deus diz, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei, arrancar é expulsar da terra homens e animais. Agora presta atenção que é aqui que eu queria chegar.
ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, lê comigo, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Eu vou tentar interpretar esse versículo da forma que eu entendo. Se Deus viesse destruir uma terra, e Deus fosse olhar para as obras dos homens, e no meio dessa terra tivesse Noé, Daniel e Jó, só eles 3 se livrariam pela sua própria justiça. Vou tentar parafrasear mais fácil ainda. Se a salvação dependesse de obras, só esses 3 homens se salvariam. Vê que Deus não falou Moisés, não falou Abraão, não falou Davi, não falou Elias. Falou Noé, Daniel e Jó. Olha como esses homens eram puros. Olha como esses homens eram retos. Olha como Deus amava. Então, só para você ter uma ideia do quanto Deus amava a Daniel. Deus disse, se eu fosse destruir uma terra, ele só se livraria a si mesmo, pela sua justiça. Porque hoje, nós não somos livrados ou salvos pela nossa própria justiça, não. Nós somos livrados por causa do sangue de Cristo, quem está entendendo? Por causa da graça de Deus operada na cruz do Calvário, entregando o seu Filho para morrer por nós. Então, cuidado, a salvação não vem de obras. Você não vai entrar no céu pela sua própria justiça, você vai entrar pela misericórdia e a graça do Senhor, através do sangue redentor de Cristo, amém? Vai comigo no versículo 11, vamos ler o versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando comigo esta palavra, eu estava tremendo. 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, lê comigo, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Irmãos, Deus me deu uma revelação tremenda nesse versículo. O anjo disse, Daniel, desde o primeiro dia em que você colocou o coração, não foi o primeiro dia que você começou a orar, foi desde o primeiro dia que você aplicou o coração, que você colocou o coração, foi ali que Deus começou a te ouvir. E eu te pergunto, você tem colocado o coração nessa causa na qual você está orando a Deus, pela qual você está orando? Veja que só depois que ele aplicou o coração, ou melhor, que ele colocou verdadeiramente o coração naquela situação, foi que Deus começou a ouvi-lo. Pastor, por que Deus não me ouve? Você tem colocado o coração nessa causa? Você está jejuando por jejuar ou você está colocando o coração? Você está fazendo a campanha de coração ou você está fazendo por fazer? Não sei se está dando para entender onde Deus quer nos levar. Irmãos, a gente sabe, a gente reconhece e percebe quando uma pessoa está fazendo algo de todo o coração. Vocês perceberiam se eu estivesse pregando aqui sem vontade, se eu não estivesse colocando o coração na igreja. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, você vai na costureira, se a costureira está fazendo aquela barra da calça, aquele conserto na roupa, se ela está costurando aquela roupa com o coração, você vai ver que ela faz tudo bem feitinho, bonitinho, não é? Mas quando a pessoa não põe o coração, a coisa sai de qualquer jeito, a costura sai torta. Você fala assim, credo, a fulana, eu sempre fiz unhas com ela, e a fulana sempre fez tão bem feito, cortava as cutículas com muito carinho, né? Pintava minha unha ali, mas agora, credo, ela não está mais com o coração, parece que está fazendo sem vontade. Tem dia que ela arranca cada bife, não é assim que as mulheres falam? Nossa, tem dia que fica um negócio sujo no canto. Irmão, você percebe quando a pessoa não põe o coração. Você percebe quando a pessoa está fazendo de qualquer jeito. Credo, fulano, quando pintava a minha casa, ele forrava o chão com papelão, era aquele cuidado, pintava direitinho, não sujava nada.
Agora o camarada nem um papelão quer colocar, suja, vai embora, deixa tudo sujo. E aí eu te pergunto, se uma pessoa está fazendo um serviço para você, e ela tirou o coração, ela está fazendo sem coração, sem vontade, você vai permanecer trabalhando com essa pessoa por muito tempo? Contratando os serviços dessa pessoa por muito tempo? Daqui a pouco você sai fora. No dia lá do missionário, alguns pastores, o que a gente faz? Acho que todos ali, todos. Para não perder muito tempo, a gente procura um lugar para almoçar rapidinho, para dar tempo, voltar para o próximo culto. E tinha um restaurante lá que a gente costumava sempre ir nesse restaurante. Um restaurante bem bom, por sinal. E aí um pastor falou assim, vamos almoçar em tal lugar? Eu falei, vamos lá, vamos almoçar. Nunca mais eu fui lá, vamos lá, beleza. Irmãos, lá era tudo muito bonito, tudo muito chique, sempre lotado. Eu não me lembro de ir lá para estar vazio. Aí eu e o pastor amigo, que eu estava com ele, nós chegamos lá no restaurante. Geralmente nesse restaurante tinha manobrista. Quando você chegava aqui, já tinha um cara, pegava a chave, o carro e levava para estacionar. Dessa vez nós paramos lá, tinha 2 funcionárias, elas começaram a rir. Aí o pastor assim falou, será que ela está rindo do meu carro? Eu falei, não, ela está rindo porque não tem mais manobrista aqui, não tem ninguém. Aí eu vi que as pessoas estavam indo e guardando o carro. Aí nós fomos, colocamos o carro lá no estacionamento, voltamos. Presta atenção. Quando eu entrei no restaurante, eu já percebi o restaurante escuro, lâmpadas queimadas. Irmão, o restaurante, da capacidade dele, ele não estava com 15% da capacidade. Um pingado de gente nas mesas e o restaurante vazio. E eu falei assim, aconteceu alguma coisa aqui. Tudo bem que a pandemia veio para bater de frente com muita gente. Só que quem é bom no que faz, a pandemia não o derrubou. A pandemia só fechou aqueles negócios que já não iam bem. Aí beleza, veio a comida. Não. Quando a carne veio, a carne dura. Carne queimada. Sabe aquela carne que você vê que já está até meio passada ali? Aí eu falei para o pastor amigo lá, eu falei assim, você está percebendo a diferença aqui? Ele falou, rapaz, o negócio caiu, né? Aí falou assim, tiraram o coração. Por isso quando eu preguei aqui, eu lembrei. O Espírito Santo me lembrou. Eles tiraram o coração. Agora eu pergunto para você, será que eu ainda vou voltar lá? Talvez não. Você vai cortar o cabelo numa pessoa, você vai na costureira, você vai na manicure, você vê que a pessoa tirou o coração, ela já não se esforça mais. Você vai no culto do pastor, você vê que o pastor faz o culto de qualquer jeito, não quer mais atender, canta, parece estar cantando sem vontade, prega, mas não tem mais uma revelação. Você percebe que a pessoa tirou o coração, você se afasta, porque você percebe. O anjo falou, Daniel, guarda isso daqui. Desde o dia que você aplicou o coração, que você colocou o coração, Deus começou a te ouvir. Não entendi, pastor. Deus vai começar a te abençoar quando você colocar o coração na campanha, colocar o coração nesse propósito. Quando você ler a Bíblia com o coração, quando você orar com o coração, quando você vier à igreja com o coração. Tem pessoas que tanto faz vir na igreja como não vir. Não, domingo não vai dar para eu ir na igreja. Interessante que a pessoa não trata o emprego dela assim. Para ir para o emprego ela vai cansada, vai com sono, vai de qualquer jeito. Mas para vir na igreja parece que já não está mais com o coração na igreja. Qualquer coisinha é motivo para não ir na igreja. Quem está entendendo? Deus está observando, meus queridos. Deus sabe se eu, pastor Rony, estou com o meu coração em Ribeirão das Neves, ou se eu estou com o coração lá na igreja dos outros. Deus sabe. Deus sabe se você está com o coração nesse casamento, se você está com o coração nesses estudos, se você está tentando tirar a carteira de motorista e você está pondo o coração. Deus sabe, irmãos. Por que não dá certo? Porque não põe o coração. Deus sabe se estamos ou não fazendo propósito com o coração, se estamos dando o nosso melhor. Deus sabe. Deus sabe se você está dando o seu melhor.
Deus sabe se você está se esforçando. Daniel diz, só eu vi o anjo, também pudera. Só ele estava pagando o preço, os outros não estavam. E eu já estou quase encerrando aqui, versículo 12. Então me disse o anjo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Lê comigo aí. E eu vim por causa do teu sofrimento. Amém? O anjo veio por causa do sofrimento dele? E eu vim por causa das tuas lágrimas. Não, eu vim por causa das tuas palavras. Isso aqui também me falou forte. Não entendi, pastor. Tem muita importância diante de Deus aquilo que falamos. Ainda que digamos que tais palavras foram faladas apenas da boca para fora. Explica melhor. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com aquilo que você anda falando. O anjo disse, eu vim por causa das tuas palavras, por causa do que você falou. Será que ele andava falando assim, ó vida, ó céus, eu nasci para sofrer, nada dá certo para mim, é melhor morrer, é melhor acabar logo com tudo. Será que era assim que ele falava? Você acha que Deus manda um anjo para ajudar uma pessoa dessa? Não, ela está morrendo mesmo, deixa morrer. O anjo disse, eu vim por causa das tuas palavras. E eu fico aqui com a mente de Cristo, tentando imaginar quais eram as palavras que estavam saindo da boca dele. Ele devia dizer, Senhor, o Senhor é o meu Deus, a minha fortaleza. Senhor, eu estava lendo o livro de Jeremias, e lá diz que o cativeiro da Babilônia ia durar 40 anos. Senhor, já está completando 40 anos que nós estamos aqui. Meu Deus, eu quero do Senhor uma resposta. Era sobre isso que ele estava orando. E eu imagino ele dizendo assim, Pai, a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Senhor, eu estou aqui clamando, me dá uma resposta, me envia uma revelação da parte do Senhor, vem falar comigo, Pai. Quem está entendendo? O anjo disse, eu vim por causa das tuas palavras. Comece a orar assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, supriria todas as minhas necessidades. Senhor, vem suprir as minhas necessidades. Opa, ele manda a bênção. Senhor, a tua palavra diz, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que verdadeiramente o Senhor Jesus já levou, meu Pai. Ele não vai levar, Ele já levou sobre si as minhas doenças. Meu Deus, vem me curar. Meu Deus, me liberta desse jugo, me liberta dessa doença, me liberta deste sofrimento. O anjo disse, eu vim por causa das tuas palavras. O que você anda falando? Para mim não tem jeito. Esse casamento não foi de Deus, não vai dar certo. Eu tive filhos só para me dar dor de cabeça. Olha aí, ó. Olha o que diz aqui em Mateus 12, 37. Vamos ler? Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás. As minhas palavras ou me justificam ou me condenam. Se eu digo que não tem jeito, então essa palavra vai me condenar. Mas se eu digo que tem jeito sim, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então essas palavras vão me justificar. Muda as palavras, coloca o coração, diga, vai dar tudo certo. Diga, eu vou vencer essa batalha. Deus vai me dar vitória nessa batalha. Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Vamos fazer oração? Coloca a mão no teu coração. Pai, eu te louvo por esta palavra. Que os meus irmãos que me assistem, os meus irmãos que oram aqui comigo neste momento, sejam tocados pelo poder da tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida deles, abençoa os seus caminhos para a glória do Senhor. Diga graças a Deus.